A paz do Senhor, pessoal. Hoje é a nossa quarta lição, nosso trimestre. O tema da nossa lição, esse trimestre, é Jesus e o Reino de Deus. E hoje a gente vai estudar sobre o ministério de Jesus aqui na Terra. É um momento muito desafiador, é uma experiência totalmente nova para mim, gravar essa aula online. Confesso que estou morrendo de saudade de vocês, que gostaria muito de ter uma foto de vocês aqui para olhar para o rosto de vocês e de alguma forma remeter aos nossos momentos em sala. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês são alunos muito participativos, agregam muito à aula, participam, contribuem, questionam, tiram dúvidas e realmente torna a aula muito rica, e isso com certeza vai fazer uma falta gigantesca nessas aulas online, que a gente ora e pede para Deus para que realmente essa fase, esse período acabe logo e que a gente possa estar juntos e aprendendo sobre o Senhor. Vamos orar para dar início à nossa aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por este momento, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, por essas ferramentas que o Senhor tem permitido o acesso para continuar levando a Tua Palavra, Pai. Senhor, nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Nós sabemos que tudo que tem sido feito, Senhor, para de alguma forma continuar levando a Tua Palavra e Teu reino, como é o tema da nossa lição, o Teu reino sendo engrandecido, Senhor. O nosso objetivo realmente, Pai, é levar uma palavra do Senhor todos que estão nos seus lares e que não, nesse momento que nós não podemos estar juntos. Senhor, venha ao nosso encontro, socorre-nos, Senhor. Faz esse mal cessar, Senhor. Ajuda a tua igreja, desperta o teu povo, Pai, para te buscar cada vez mais, Senhor, para estarmos, Senhor, aptos, Senhor, com a nossa fé e a nossa confiança firmada em Ti, Pai. Eu te peço, fica conosco, Senhor, nos ajuda, nos capacita, alcance os nossos corações para que realmente a Tua palavra seja germinado em nossos corações e dê muitos frutos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, antes de iniciarmos falando do ministério de Jesus, nós vamos falar um pouco, relembrar um pouco da infância de Jesus. Então, Jesus ele foi prometido como remissão, como para religar a nossa vida, uma vez que o homem pecou e foi separado de Deus. Então o Senhor Jesus ele foi feita a promessa que viria um Salvador, que viria aquele que realmente pisaria na cabeça da serpente. Então nós temos a promessa do Salvador, e esse Salvador ele vem, ele nasce, é gerado através do Espírito Santo, e ele nasce numa mulher pura, virgem, de nome Maria. Todos vocês já sabem dessa história, só para a gente contextualizar no início da nossa aula. Então Jesus vem ao mundo, ele se esvazia de toda a sua glória. A gente vai ler um texto até da nossa lição, que eu achei do tópico 2, um texto, uma parte muito bonita. Mas Jesus ele vem e se esvazia de toda a sua glória, se faz humano, que foi também o tema da nossa lição de número 1, mas só recapitulando um pouco para a gente dar seguimento à lição de hoje. E a Bíblia ela traz pouquíssima informação da infância de Jesus, do período de Jesus enquanto criança. Não tem tantos detalhes, não tem tanta informação de como que foi a infância de Jesus, detalhes do que ele fazia, de como que era a convivência com outras crianças, não tem esses detalhes. Mas nós entendemos que tudo que é necessário, todas as mensagens, as passagens escritas na Bíblia, é aquilo que o Senhor quis e quer que saibamos e que é necessário de fato para a gente conduzirmos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Então a gente vai ler um texto, tanto os evangelhos, que são os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são unânimes em não trazer muita informação com relação, tem poucas passagens que falam da infância de Jesus. Jesus ele nasce numa manjedoura, a gente sabe que ele foi perseguido por Herodes, e só que com 8 dias de nascido, Jesus é circuncidado conforme a lei.
Então ele veio para nos trazer a graça, para trazer o favor imerecido de Deus, mas ele não veio para abolir a lei. Jesus ele também cumpre a lei enquanto habitava, e no período que ele habitou aqui na Terra. Então Jesus com 8 dias ele é circuncidado, de acordo com a lei dos antepassados, e com 40 dias, aproximadamente 40 dias, quando tem o período da purificação, quando a mulher ela ganhava um bebê, ela tinha que passar pelo período da purificação, Jesus é levado ao templo para ser apresentado ao Senhor, igual as nossas criancinhas são hoje apresentadas no templo. Jesus não foi batizado enquanto criança, ele foi batizado só depois de adulto, que logo na sequência já é dado início ao ministério de Jesus. Mas enquanto criança, Jesus ele foi levado ao templo aproximadamente 40 dias depois do seu nascimento. Jesus é levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. Então vamos ler essa passagem aqui. Achei Lucas capítulo 2, a partir do verso 21. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir-me em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste. A vida de todos os povos, a luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Então aqui tem um momento em que Jesus é levado ao templo, ele é apresentado, e tem toda essa passagem que relata que Simeão ele fica muito feliz de ver que a salvação chegou para os gentios e para o povo de Israel. Então tem esse relato logo depois, no versículo, continuando ainda em Lucas, capítulo 2, e versículo 39, diz: depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a própria cidade, Nazaré na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então todo o relato que nós temos da infância de Jesus, do período inicial da infância da vida de Jesus, é isso, que ele foi circuncidado com 8 dias, depois foi levado ao templo para ser apresentado. E o versículo 40 do capítulo 2 de Lucas, que diz que Jesus crescia, se fortalecia fisicamente, e na sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Então ele não crescia só fisicamente, mas com sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então passa-se 12 anos sem nenhuma informação, sem nenhum detalhe mais da vida de Jesus. Tem essa fase inicial e depois não se fala mais nenhum dado. Depois fala de Jesus quando ele vai para a festa da Páscoa, quando ele com a sua família sobe a Jerusalém, e em dado momento eles já estão voltando da festa, e Maria se dá conta que Jesus não estava mais com eles. E eles ficam preocupados, perguntam para um e para outro, e ninguém sabe de Jesus. E eles voltam para Jerusalém,
E quando eles encontram lá Jesus com os mestres, conversando com os mestres e com os doutores, ele perguntando, conversando e ali interagindo com os doutores, com os mestres da lei. Então todos eles estão ali maravilhados com o conhecimento, com a inteligência e com a mente de Jesus. Mas né, quando Maria encontra, Jesus volta para Nazaré com seus pais. Ele não fica no templo, ele volta com seus pais para Nazaré e passa-se mais 18 anos, então 12 mais 18, sem nenhuma informação a mais com relação à juventude de Jesus, adolescência, juventude. Passa todo esse período sem nenhuma outra informação com relação aos anos de Jesus. Volta-se a falar agora no batismo de Jesus. Então, foram 30 anos, né? 12, aí fala desse momento que Jesus foi a Jerusalém, encontra-se ele com os doutores, depois passa-se mais 18 anos, e tem então o batismo do Senhor Jesus, ele é batizado por João Batista. A gente vai ler agora esse texto que fala do batismo. Depois do batismo, Jesus é levado para o deserto, que é quando Jesus passa lá 40 dias jejuando e Jesus é tentado pelo diabo. Vou passar para vocês onde está escrito, a gente não vai ler porque o tempo nosso é reduzido. A gente não vai ler toda essa passagem, mas eu vou deixar aqui para vocês lerem. E depois, então, Jesus é batizado por João Batista, Jesus é levado ao deserto após o batismo, ele jejua pelos 40 dias, é tentado, porém sem pecar, nenhuma das tentações, Jesus cedeu a nenhuma das tentações que o inimigo tentou Jesus, ele vence todas as tentações e na sequência dá início ao ministério de Jesus. Amém? Então vamos ler aqui, a gente agora vai ler o Evangelho de Mateus, o início do Evangelho de Mateus. Capítulo 3, a partir do verso 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então esses versículos a partir do verso 13, do capítulo 3 de Mateus, relata o momento do batismo de Jesus. Logo na sequência, a partir do capítulo 4 de Mateus, para vocês acompanharem aí na casa de vocês, abrindo um parênteses agora, gente, eu sei que vocês são muito aplicados, vocês têm o hábito, graças a Deus, de fazerem as anotações. Então, nesses momentos das aulas online, não percam esse hábito, separem a Bíblia, a lição de vocês que está digital, peguem o celular e seja um bloquinho de notas no celular ou físico mesmo, anotem as informações para vocês manterem esse mesmo costume, tá bom? Então no capítulo 4 de Mateus relata o momento em que Jesus é levado, que Jesus é conduzido ao deserto. E ali ele jejuma durante 40 dias e ele é tentado e, como eu já falei, ele vence as tentações. Na sequência, no capítulo 4 também ainda, quando termina o período de jejum, o período em que Jesus vence todas as tentações, inicia-se o ministério de Jesus. A partir então do verso 12, vou ler agora aqui, de fato começa a nossa aula, né, no ministério de Jesus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali,
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus andando junto ao mar da Galileia, vou parar aqui no versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque hoje é chegado o reino dos céus. Então, Jesus inicia já o ministério dele pregando o arrependimento, dizendo que já é chegado o reino dos céus, que é chegado esse novo tempo. E para se viver esse novo tempo para viver esse novo tempo é preciso se arrepender. Preciso de um arrependimento. A gente já aprendeu que arrependimento não é somente reconhecer o nosso pecado, reconhecer o nosso erro, mas mudar de comportamento, deixar para trás as velhas práticas e viver uma vida realmente de obediência a Deus. Vamos abrir também aqui em Lucas, que fala de um momento em que Jesus vai ao templo, que também é o início do ministério de Jesus. Fala que Jesus ele chega na sinagoga. Lucas capítulo 4. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu o que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu o que acabais de ouvir. Todos que lhe davam testemunho se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam de seus lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse Jesus: sem dúvida, citar-me este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, tu o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum faz também aqui na terra. E prosseguiu, de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E aqui começa a relatar que Jesus não foi recebido e abraçado assim como o Salvador, realmente, literalmente o Salvador da pátria, mas colocavam-se em dúvida: é Jesus o filho de José, falando que a palavra de Deus estava se cumprindo na vida dele? Porque quando Jesus pegou a palavra lá, as palavras do Senhor no livro de Isaías, Isaías, que é o profeta messiânico, Jesus começou a ler e viu e começou a falar que a palavra estava se cumprindo nele, que ele era o Messias. E começaram a questionar: ele, o filho de José, lá de Nazaré, ele é o Messias? Então Jesus começa a falar que o profeta na sua terra ele não tem valor. Então Jesus ele começa o seu ministério pregando o arrependimento, ele começa o seu ministério trazendo o reino dos céus, um novo tempo, mostrando para o povo a necessidade que tinham de voltar-se para Deus. Antes de dar início, de começar a falar dos tópicos da nossa lição, o que marcou, né? Se a gente começar a ler todas as passagens que falam de Jesus a partir do seu ministério, do convite dele, de quando ele fez a convocação dos discípulos, o que marcou a vida de Jesus? Quais eram as bases, os pilares que marcaram o ministério de Jesus? Gente, se vocês lerem todas as decisões de Jesus, todos os momentos de Jesus, fala que o Senhor Jesus orava, que ele se afastava por um momento para orar e para buscar a Deus. Quando ele foi escolher os discípulos, ele passou uma noite inteira orando para escolher os discípulos, para saber quem seriam esses 12 discípulos que o Senhor Deus, qual era a vontade de Deus, porque tinham muitos que seguiam o Senhor Jesus, mas ele ia fazer essa convocação desses 12 discípulos. E também, não toda a vida de Jesus, todo o ministério de Jesus é marcado pela oração, pela busca, pelo ensinamento da palavra. Então Jesus ele vem, já começa pregando e ele traz a mensagem, como eu falei, de arrependimento, traz a mensagem do reino dos céus,
Mas a vida de Jesus não era porque ele era o Filho de Deus. Ele se esvaziou-se, a gente vai ler no tópico 2 que ele se esvazia, e ele começa a cumprir, realmente se esvazia de toda a sua realeza, da sua glória celestial, e vem para aqui para a terra cumprir os propósitos do Senhor, mas ele tem uma vida, eu já sei de tudo, eu já estou ligado com o Pai, eu não preciso orar, não. Todas as decisões, todas as fases do ministério de Jesus, quando ele estava para ser crucificado, quando ele, como eu já repetindo, quando ele foi escolher os discípulos, todos os momentos, Jesus, ele orava. Então a nossa vida, nosso ministério, tudo tem, o nosso modelo de vida tem que ser, nós como cristãos tem que parecer com Jesus. Então antes de qualquer decisão, antes de a gente, eu quero cumprir fazer isso aqui, é para Deus, e se é para Deus está tudo certo. Não, gente. Todas as nossas decisões, seja para realizar uma obra para Deus, seja para ver uma realização, um sonho, um objetivo nosso terreno, todos os nossos objetivos, sejam eles quais forem, a gente tem que orar ao Senhor. Seja quais forem as decisões, da mais simples à mais complexa, a gente deve buscar o nosso Deus em oração, para ter um direcionamento, porque muitas vezes nós estamos tão embaraçados, tão envolvidos com as coisas dessa vida e a gente não consegue, a nossa sensibilidade ela é comprometida, então a gente não consegue realmente saber se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Então nesses momentos a gente tem que parar tudo e buscar o Senhor, buscar a palavra dele, buscar ou em oração saber qual que é a vontade de Deus para nós, porque diante de toda e qualquer situação, gente, ainda mais nesse momento que a gente está atravessando, o que faz sentido a gente estarmos aqui na Terra? Qual é o nosso objetivo? E o nosso objetivo maior, o nosso objetivo máximo mesmo, o topo lá dos nossos objetivos deveria se parecer mais com Jesus. Buscar uma vida, ter um desejo ardente mesmo de obedecer ao Senhor, de agradá-lo, de servi-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, amando Ele, cumprindo o mandamento de amar a Ele sobre todas as coisas. Buscar cumprir, o tópico 4 da lição fala qual é o seu chamado. A gente vai chegar lá, mas já se antecipando um pouco, cumprindo esse chamado, dando continuidade ao ministério de Jesus, sobretudo com os mesmos pilares de oração, de busca da palavra, amando o próximo como a si mesmo, realmente tendo essa vida dedicada ao Senhor. Então, vamos agora dar uma olhada vamos ler o nosso textuário e dar uma olhada nos tópicos da lição. A lição, o nosso textuário está em João, o tema da nossa lição é Como se deu, o ministério de Jesus. E o textuário é: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1 e o verso 29. Então aqui nesse momento é quando Jesus está indo até João e ele realiza o batismo de Jesus. O tópico da lição diz um chamado, uma missão a ser cumprida. Quando fala desse chamado, dessa missão, a gente contextualizou lá no início da lição, quando o Senhor tem esse chamado, essa missão de se oferecer como sacrifício vivo a Deus em favor de nós. O sacerdócio real, aquele que se oferece realmente, que se fez carne por amor a nós, para nos permitir de novamente nos relacionarmos com Deus e termos direito novamente à salvação, porque a humanidade estava toda perdida. O Senhor veio para os que estavam perdidos. O Senhor veio para aqueles que realmente necessitavam. Nós, graças a Deus, fomos alcançados por essa graça maravilhosa. O tópico 2 da lição é o ministério terreno de Jesus. E essa parte eu vou ler porque eu achei tão rico, tão realmente grandioso, e eu vou fazer uma leitura realmente aqui do tópico 2, a partir do o tópico 2, então, o ministério terreno de Jesus. O ministério de Cristo, para melhor entendermos, pode ser dividido em terreno e messiânico.
Quando falamos no ministério terreno de Jesus, estamos fazendo referência ao fato de que ele se fez carne e habitou entre nós. Sobre o ministério de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu: mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Filipenses 2:7. Jesus, sendo Deus, se fez homem para habitar entre nós. Sendo rico, se fez pobre. Sendo santo, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Sendo abençoado, se fez amaldiçoado em nosso lugar. Sendo digno, se fez o mais indigno dos homens. Então, assim, voltando a falar, gente, então Jesus ele se desfaz de toda a sua glória. Ele se desfaz da sua realeza, da sua grandeza, para vir cumprir o seu ministério. E nesse momento de estudo, de busca, fala que o ministério de Jesus é servir. Muitos hoje falam que querem um ministério para ser visto, né? Para ter uma boa posição, um status, mas Jesus ele veio para servir. Servir com amor, servir com os ensinamentos e, acima de tudo, servir como oferta, sacrifício vivo por nós e por nossos pecados. A parte 3 da lição fala do ministério messiânico de Jesus, que é quando ele cumpre, todo momento, gente, todo momento da vida de Jesus, ele está cumprindo o que foi profetizado lá no Antigo Testamento, pelo profeta messiânico, que é o Isaías, que é tido como profeta messiânico, que relata toda a vida de Jesus, desde o nascimento até a sua morte, e até mesmo de Moisés, lá em Deuteronômio 18:18, que fala que vai ser levantado um profeta no meio deles, no meio de Israel vai ser levantado o profeta maior. Então, lá em Deuteronômio 18, capítulo 18, verso 18, Moisés já está se referindo a Jesus. Jesus ele vem então como profeta, como sacerdócio real, o verdadeiro sacerdote, embora ele não seja da linhagem de Levi, que era a linhagem lá de sacerdotes que oferecia os sacrifícios pelo povo, mas Jesus é o sacerdócio real, ele se oferece como sacrifício por nós. E como rei, o rei dos reis, né? O rei todo-poderoso, que a gente vai ler agora essa parte lá de Hebreus, que é como se fosse o fechamento de tudo que de todo o ministério de Jesus. Olha que riqueza, que grandiosidade. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas e muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aqui é como se fala o fechamento, né? Jesus, cumprindo tudo que foi falado de várias maneiras pelos profetas, veio, se ofereceu em sacrifício vivo por nós, perdoando os nossos pecados, nos levando novamente de volta a ter um relacionamento com Jesus e agora estando assentado à glória de Deus, reinando para sempre. Quando a gente vê o ministério de Jesus, tem uma parte aqui da minha Bíblia, que depois eu vou tirar uma foto para vocês e colocar lá no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, mas o ministério de Jesus ele é marcado o tempo inteiro com o amor, com o serviço. Jesus ele não vê o ser humano de forma dissociada, ou fisicamente, ou espiritualmente não. Jesus ele vê o ser humano como um todo. Não separa, não há uma parte, ele se preocupa só com o espiritual, ou se preocupa, não. O Senhor ele nos vê como inteiro. Então ele satisfaz as nossas necessidades espirituais, mas ele também satisfaz as nossas necessidades físicas. A gente vê que Jesus não levava só o perdão dos pecados quando ele era questionado. Ele pode salvar, ele pode dar vista
quando questionavam Jesus, quando ele curava um cego ou quando ele curava um coxo, mas Jesus ele curava o coxo, mas ele também perdoava os pecados. Quando a multidão estava lá ouvindo Jesus pregar, ouvindo Jesus falar, trazendo o reino dos céus e a mensagem de arrependimento, ele também não despertava a multidão com fome. Ele supria as necessidades de alimentar a alma e de alimentar o corpo. Então Jesus ele nos vê como inteiro, ele preenche todas as nossas necessidades, todas as necessidades físicas e espirituais do Senhor, ele veio para suprir. Então tem uma parte aqui muito legal, muito interessante, que traz um resumo então, de todos os milagres. Acho que vocês não vão conseguir ver aqui, ó, fala das regiões e dos milagres que Jesus operou, desde ressuscitar o filho da viúva de Naim, uma mulher enferma e curada, quando teve a confissão de Pedro, quando Jesus convida os discípulos para segui-lo. Então aqui tem um resumo de todos os grandes acontecimentos do ministério de Jesus, quando ele transformou a água em vinho. Então eu vou tirar essa foto e vou colocar lá no grupo para vocês também terem esse material com vocês. Finalizando a nossa lição, a gente tem um tempo menor para gravar essas videoaulas. O tópico 4 da nossa lição é: qual o seu chamado, né? Qual a sua missão? Eu sei que vocês estão numa idade ainda de descobertas, de aprendizado, de não saber o que quer ainda, de ter muitas dúvidas, mas o nosso principal objetivo, eu creio que não só por a gente estar vivendo esses dias tão difíceis, mas a gente sabe, nossa alma grita que nunca a volta do Senhor Jesus esteve tão próxima como está agora. Então que o nosso desejo mais ardente, que o nosso objetivo maior seja se parecer com Jesus, seja dar continuidade, porque a grande comissão da igreja, a grande missão da igreja é o ID, né? É levar a palavra de Jesus, é levar a mensagem de salvação, é levar a mensagem de boas novas. Então a grande comissão da igreja é essa. Mas eu creio que para a gente levar essa mensagem de salvação, para a gente passar essa credibilidade, a gente tem que se parecer com Jesus. A gente tem que estar alinhado com a vontade de Jesus, a gente tem que estar alinhado e obedecendo a palavra de Deus. Então que a gente busque ardentemente se parecer com Jesus, que a gente busque em Deus realmente ser mais obediente, cumprir com a palavra dele, estar alinhado com a vontade e os propósitos dele para a nossa vida. Que a nossa vida não gire só em torno das coisas terrenas, que a gente não permita que essas atribulações roubem a nossa paz e a nossa confiança. Porque o Senhor, eu volto a dizer, o Senhor ele está no controle de todas as coisas, ele é bom em todo o tempo. E nesse momento, a gente não permita só se embaraçar com as coisas dessa vida, mas que a gente realmente permita buscar em Deus uma vida digna e honrosa. Eu vou agora orar para encerrar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos. Pedimos que a tua palavra alcance os corações de cada um e que gere frutos, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém.